do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma vez, é isso? É bom dar a paz do Senhor Jesus, porque é a paz gostosa, é da glória perfeita. Amados, são 19 horas e 4 minutos, horário de Brasília. Hoje é 5 de dezembro de 2026. Glória a Deus. Perdão. 5 de janeiro de 2026. Gente, eu tô só. Eu falei assim, eu não falei? Bem, mas tá sendo gravado. Depois a gente vai ver o que eu falei. Mas hoje é 5 de janeiro de 2026. É com imenso prazer, uma alegria muito grande que nós estamos nesse momento recebendo agora, aqui na nossa programação, falando de Jesus, uma história de amor. Esse menino lindo de Jesus, o nosso querido cantor, compositor, escritor Guilherme Lopes. Direto, aí ele vai falar. Eu sei que é do Rio Grande que eu sou, mas vamos ver? Vamos conferir? A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E todas essas pessoas, né? Esses irmãos aí espalhados pelo mundo. É um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Ô, meu irmão, prazer, a alegria é toda nossa, tá? A honra é toda nossa estar recebendo você aqui na nossa programação, falando de Jesus, uma história de amor, nessa data abençoada, 5 de janeiro de 2026. Glória a Deus. Maravilha. Cantor abençoado Guilherme Lopes, de onde você está nos abençoando? Eu estou aqui na cidade de Cachoeirinha, no estado do Rio Grande do Sul. Fica na região metropolitana de Porto Alegre. Bem do ladinho de Porto Alegre, né, que é a capital. Então, quase passando direto da capital aqui onde eu estou. Que maravilha! Um abraço para todo o povo da cidade de Cachoeirinha. Quem nasce em Cachoeirinha, como se diz, meu irmão? E agora, essa palavra é um pouco difícil, né? Cachoeirinha é uma palavra. É por isso que eu nem tentei, viu, meu filho? É um pouco difícil. Porque a Maravilha. cidade tinha, muito antigamente, tinha uma pequena cachoeira, né? Passa um rio aqui, né? E o motivo é esse, cachoeirinha, porque existia uma pequena cachoeira, né? Que bênção, meu irmão. E agora é um rio? Se transformou em um rio? É o rio que divide a capital, né? Pra gente chegar de Cachoeirinha pra ir pra capital, é uma ponte, né? Atravessa o rio que a gente chama de Rio da Catarina. É o rio. Ah, tá. Mas aí também há uma cidade colombiana, Catarina? Sim, fica lá. Ah, Exatamente. que bênção. Porto Alegre, Cachoeirinha e Gravataí. Gravataí é ao lado de Cachoeirinha também. Sim, são cidades bastante conhecidas, não é isso, meu irmão? Glória a Deus, cidades abençoadas e abençoadoras. E a nossa querida Cachoeirinha tem o nosso querido menino abençoado, lindo de Jesus, que quer alcançar o Brasil e as nações, Guilherme Lopes. Meu irmão, gratidão, viu? Gratidão por ter abraçado aqui o nosso projeto. Papai do Céu continue cuidando de você, cuidando desse lindo ministério de louvor, tá? Abençoando você, a sua família, em nome de Jesus. Receba um abraço aqui de todos os nossos queridos ouvintes, os nossos amigos internautas, os nossos queridos companheiros cantores missionários em Cristo. Amém? Maravilha. Então, menino abençoado, Guilherme Lopes, conta para nós essa linda história de amor que o menino Guilherme tem com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique à vontade. Então, irmãs, dá pra gente ficar umas 8 horas aqui. Eita glória! É uma linda história de amor, né? Tem muito testemunho, mas vou resumir a história, né? Eu me converti aos 21 anos na Assembleia de Deus aqui de Cachoeirinha, né? Então, já fazem 21 anos, eu sou com 42, né? Então, me converti na Assembleia de Deus, fiquei
mais de 10 anos. Depois eu lancei uma direção pra gente ir pra uma outra igreja na capital chamada Brasa, que é uma igreja bem conhecida, né? A Brasa Church, que é bem conhecida como questão musical também, né? E agora estou de volta na Assembleia de Cachoeirinha, né? Deus deu um chamado missionário desde cedo para mim, no início da minha conversão. Então, Deus me deu a palavra lá em Jeremias, que tinha me separado como profeta das nações. E assim tem se cumprido, né? Morei, já fiz missão na Itália, em Malta, em Portugal, né? Deus tem lembrado nós e nos presenteado com coisas assim inimagináveis, né? Então, Deus me deu uma direção, me deu um momento em 2009 para ir para a Itália, desenvolver um projeto lá, missionário. E anos após, alguns anos depois, eu acabei adquirindo, inclusive, a cidadania italiana. Hoje eu sou e minha esposa somos cidadãos italianos. Viemos morar novamente lá, né, posteriormente. Mas aí, com a direção de Deus, a gente voltou para o Brasil, estamos aqui, mas com certeza Deus tem preparado algumas outras nações aí para o futuro, né? Amém, amém, em nome de Jesus. Para isso você, né, foi seu chamado, não é isso? Deus te escolheu. Com certeza. E a música sempre fez parte, né? Eu não aprendi a tocar na igreja, eu era um músico do mundo, assim. E quando eu cheguei na igreja, Deus já me colocou no ministério de louvor, né? Iniciei aí tocando baixo na banda da igreja. Posteriormente, eu fui discipulado por um ministro de louvor muito abençoado, que hoje é pastor na Escócia, né? E eu acabei assumindo o lugar dele quando ele foi para a Inglaterra, na verdade, para depois que ele virou pastor na Escócia, ele foi para a Inglaterra, eu acabei ficando assumindo o lugar dele como líder de louvor. E aí Deus foi moldando, modelando, né? A gente foi adquirindo experiência, aprendendo no Senhor, né? E gravei, em 2013, gravei o meu primeiro CD chamado Inspiração, né? Que foi uma grande bênção. E tenho gravado outras músicas ao longo do tempo, dei uma parada em função da literatura, que eu comecei a escrever também, já estou com 10 livros publicados. Oh, E agora que maravilha! essa música que está rodando agora, né? Ela faz parte de um novo álbum chamado A Revelação, que serão 7 músicas que eu estarei divulgando no decorrer. A primeira foi agora, né? No decorrer agora de 2026 serão 7 músicas que fazem parte desse álbum, né? Que maravilha, meu irmão. Diga uma coisa para nós. Então, o seu ministério, o seu chamado, né? O seu chamado foi bem, já faz bastante tempo, não é isso? Desde que você era bem jovem. Sim, 21 anos, né? Faz exatamente 21 anos. Eu me converti com 21 anos e faz 21 anos. Então, estou 21. 4-2, então você tem, não é isso? 42 anos. Que bênção. Pois é, eu sou mais velha que você, menino. Sou sua irmã mais velha. Meu Deus. Quem fazer 5.1, se Deus quiser. Deus permite. Então, vamos continuar. Maravilha. E olha que interessante. Você já tem assim, uma experiência missionária muito grande, né? Isso, a verdade é isso, porque você já fez missão em vários países, é isso, Deus te colocou, certo? Isso mesmo. E qual foi, assim, na sua opinião, qual foi a dificuldade que você encontrou, tá? Ao chegar nesses países? Sabemos que o nosso Deus capacitou você, chamou, claro, ele é fiel para cumprir, não é isso? Mas qual foi a dificuldade que você e sua esposa encontrou? Que vocês encontraram? Corrigindo aqui, que eles encontraram ao chegar em outros países. Acho que a ligação retornou. São exatamente 19h13, 14 minutos agora. Nós estamos aqui com o nosso querido cantor Guilherme Lopes. Acredito eu, amados, que estão sem internet. A pergunta foi: qual foi a sua dificuldade
Vamos fazer um resumo? Vamos fazer um resumo de tudo que você contou para nós aqui, meu irmão? Cantor Guilherme Lopes, cantor, escritor, porque para os nossos queridos amigos e ouvintes que estão chegando aqui nesse momento, tá? Nós estamos aqui, gente, com o nosso querido cantor, compositor, escritor Guilherme Lopes, direto da cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Ele que tem uma experiência abençoada e abençoadora de missão em outros países, mas ele nesse momento, você que está acompanhando, você já sabe como foi o início do ministério do nosso querido cantor Guilherme Lopes, mas para você que está chegando agora, e porque nós tivemos também aí uma queda de internet, é isso aí. Cantor Guilherme Lopes, faça resumidamente toda a sua história que você acabou de contar aqui para nós. Agradecemos de coração, meu irmão. Bom, como eu disse, né, eu era um músico do mundo, né, na minha juventude, né. Tive um encontro com Jesus aos 21 anos de idade, né. Eu me converti na Assembleia de Deus aqui da minha cidade. E comecei a servir na igreja desde muito cedo, assim, né. Como eu era músico, comecei a tocar na igreja. Depois eu fui discipulado por um ministro de louvor muito abençoado, que hoje é pastor na Escócia. Quando ele foi, né, enviado para a Inglaterra para ser pastor, eu assumi o lugar dele no Ministério de Louvor, e ele foi desenvolvendo o trabalho, cuidando da igreja. Fui também, não falei antes, mas fui líder de jovens, fui líder de intercessão. Eu fiz de tudo, assim, né, cuidava de culto, fazia de tudo, né. Sim. E o Senhor foi nos direcionando aí, né, isso. E também na questão de missões, deu um chamado desde cedo para nós, para missões para outros países. Deus levou, né, para Itália, para Malta, para Portugal, lugares onde a gente passou, né, e Deus tem direcionado, dando algumas direções para outros lugares também, né. Atualmente a gente está no Brasil. Gravei o meu primeiro CD em 2013, chamado Inspiração. Foi uma grande bênção esse projeto, né? A gente ficou 5 anos na estrada, ministrando em igreja, foi muito bom. Até que Deus deu uma direção que era para parar com aquele projeto, né? E para outros projetos. Comecei a escrever meus livros, tenho 10 livros publicados. Acabei abrindo uma minha editora, que se chama Editora X-Books também. Olha que bênção! Uhum. E atualmente eu estou com esse novo projeto, que é um novo CD, né, que se chama A Revelação, onde a primeira música foi lançada agora, a música Ao Meu Lado Está. Ela é uma música antiga, mas ela é inédita, eu nunca tinha gravado ela. E tem sido muito bom, assim, uma bênção, as pessoas têm gostado muito, né. E eu me alegro porque o meu ministério acaba alcançando a maioria das pessoas. A gente ministra a igreja e tal, mas muita gente que não é de Jesus tem contato com o nosso material, né? Tem muita gente não precisa de ler meus livros, que escuta minhas músicas, isso já é um evangelismo, né? Com certeza. Então, é muito bom quando o nosso trabalho ele vai além, né, das 4 paredes da igreja e consegue alcançar, né, pessoas que até então não tiveram um contato assim real, né, com o evangelho, com Jesus, né. E esse projeto da Revelação são 7 músicas que estão sendo gravadas, estão sendo lançadas uma a uma, né. A primeira foi lançada agora em dezembro, e aí a gente vai no decorrer de 2026 lançando as outras, né. São um total de 7 músicas, serão 7 videoclipes que a gente vai lançar no YouTube, né. Que bênção! Então esse é o projeto, né. Todas as músicas são composições próprias, Glória a Deus. Sendo que algumas são inéditas, como essa, né, O Meu Lado Está, e outras são releituras de músicas do meu outro CD chamado Inspiração. São músicas muito abençoadas. Que bênção, meu irmão. Essa música, Ao Meu Lado Está, quando nós estamos ouvindo ela, é como se fosse você escrevendo uma carta para o Senhor. Você não concorda comigo? Não, com certeza. Essa música foi uma das primeiras músicas que é interessante, né, que eu escrevia quando eu era de Jesus, eu escrevia composições, né, no mundo, né. Secular. E quando
quando eu aceitei Jesus, eu disse para Deus que eu queria escrever, eu queria escrever para Ele, sabe? E essa música foi uma das primeiras músicas que eu escrevi lá no início da minha conversão. E ela é uma música muito profunda, assim, né? Que ela demonstra, né? Que a grande realidade de que Deus está sempre com a gente, né? Que Ele está sempre de braços abertos, né? Para nos ajudar, para nos acolher, para nos consolar, né? Que independentemente da situação, independentemente do que nós estejamos passando, né? Se tá bom, se tá ruim, se tá complicado, se tá tudo dando certo, Deus está sempre ali ao nosso lado, né? A ideia é essa, né? Dessa música, né? Verdade. Ao meu lado, o Senhor sempre está. Ao nosso lado, o Senhor sempre está conosco. Glória a Deus. Cantor Guilherme, fizemos uma pergunta para você, antes de dar o piripaque aqui, não é isso? Quais foram as dificuldades que você e a sua esposa encontraram em outros países? Bom, a Europa, ela é um deserto espiritual, né? Então, é muito difícil a penetração do Evangelho na Europa, porque o Evangelho passou por lá, mas são países que são pós-cristãos, né? Não são mais cristãos. A Itália, por exemplo, é um país o Vaticano está lá, né? É um país oficialmente católico, né? Tem um nível de bruxaria. Meu Deus. E é uma bruxaria pesada, assim, realmente bem, coisa antiga, lá dos antigos etruscos e tal. Então, é bruxaria antiga, e isso gera um clima espiritual muito pesado. As pessoas não são receptivas ao Evangelho, né, de modo geral. Então, a primeira dificuldade é tu conseguir chegar, né? Eles são muito preconceituosos em algumas regiões, né? Pessoas que vêm de fora. Então, são muitas barreiras para te conseguir chegar nas pessoas. Essa é uma dificuldade. Mas na minha, assim, eu e a minha esposa, nós conseguimos nos adaptar muito fácil. Maravilha. Então a gente não tem muito problema com questões de clima, de alimentação, de morar no outro lugar. Para nós é bem tranquilo. Mas para mim, assim, na Europa, os países que a gente teve contato, a batalha espiritual, essa é a maior dificuldade. Então, são principados diferentes do que a gente está acostumado a lidar aqui. Então, o clima espiritual é muito pesado, tem noite que é difícil de dormir, então, tem batalha de noite, às vezes tu vai dormir, demônio que aparece, é um negócio bem pesado, assim, sabe? Então, realmente é uma grande guerra espiritual, né? Mas o Evangelho tem avançado, né, nesses países. O Brasil tem mandado muitos missionários, tem mandado muitos missionários para essas nações, né? E outros países também, né? Tem enviado. Conheci lá um casal de argentino muito abençoado que estava lá fazendo missão, pessoas de outros países, Estados Unidos e tal. Mas o maior desafio para mim realmente é conseguir vencer, né, essas forças opositoras do mal que estão aprisionando aquelas pessoas, né? Então, e é só na força do Espírito Santo mesmo para conseguir vencer isso, né? Não é um homem que consegue fazer isso, né? É oração, é jejum, né? É perseverança, é fé e confiança no Senhor, que a coisa que só funciona desse jeito, senão não dá, não vai, sabe?
Olha, você falando, me recordo que nós recebemos aqui uma missionária, amiga nossa, ela esteve em alguns países aí fora e ela relatou a mesma coisa, não é isso? É, que é muito pesado, é isso. É preciso ter muita vigilância, não é isso, meu irmão? É preciso ter muita vigilância, muita oração, muito jejum, muita determinação e fazer missão. Muitas vezes as pessoas, eu estou indo para tal país, eu estou indo, né, tipo assim, vou viajar, né, meu irmão, assim, que vai ser tudo mil maravilhas. Só que ser missionário é diferente, não é isso, cantor Guilherme Lopes? Exatamente. Não tem aquele romantismo, né, no início, mas é só na prática guerra, né? Realmente é ter a certeza e a convicção de que Deus nos quer nesses lugares, porque é uma batalha diária. Todos os dias é uma guerra, né? Que é lutada dia a dia, né? Certo, 19 horas e 26 minutos, estamos aqui com o nosso querido cantor, compositor, escritor Guilherme Lopes. Lopes com 2L, viu, pessoal? E o trabalho dele está em todas as plataformas digitais. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre os livros. Pega caneta e papel para você anotar, tá? Para depois você fazer uma pesquisa, porque é bênção de Deus. Guilherme Lopes, direto do Rio Grande do Sul. Meu irmão abençoado, você ficou quanto tempo assim durou a sua missão? Porque você esteve em vários países, não é isso? Portugal, não é isso? Itália, certo? Isso, em Malta também. Em Malta. Isso. Me diga uma coisa, meu irmão, conta pra nós aqui, claro, se você estiver lembrando agora. Você já disse que já passou por várias experiências, não é isso? No mundo espiritual, não é isso? Mas você lembra de algo que você não consegue esquecer? De algo sobrenatural que aconteceu? São tantas coisas sobrenaturais. Deixa eu tentar lembrar de uma experiência aqui. Vou contar uma experiência que foi bem forte para nós, que a gente a minha primeira ida para a Itália foi em 2009, eu ainda era solteiro na época. Certo. E lá era uma batalha muito grande. Naquele momento eu fui lá para ajudar uma igreja que estava sendo... Uma igreja que tem um projeto novo que estava sendo construído lá. E para ter uma ideia, Deus me deu um sonho. Eu fui para lá porque Deus me deu um sonho e disse que era para mim ir para lá. Não conhecia ninguém, não sabia de nada, não sabia falar língua, não conhecia nada. Consegui encontrar uns irmãos na internet, entrei em contato e, assim, de forma milagrosa, cheguei lá. Né? Chegando lá, 2 semanas depois, o pastor se acidentou de moto, ficou muito mal no hospital. Né? Meu Deus. E o único obreiro que tinha na igreja, além do pastor, que era um amigo dele, um francês, chegou para mim e disse: olha, agora tu sabe o que tu veio fazer aqui, né? Tu veio nos ajudar, né? E eu fiquei ali aqueles meses lá ajudando a igreja até que o pastor se recuperasse daquele acidente. Foi um acidente muito grave que ele sofreu, né? Hoje ele tinha amigo, ele tá super bem, mas na época ele correu um risco sério de morte, né? E eu me lembro que certo dia, naquela guerra, aquela batalha espiritual, né, naquele momento, eu estava deitado assim no meu quarto, né? E um pouco antes de dormir eu olhei para a janela, a gente dormia era verão lá, e lá não tem problema de dormir com janela aberta, bem tranquilo, né, muito seguro, sabe? Eu estava com a janela meio que aberta assim, né? Tentar dormir e eu olhei para a janela assim, e meio que um pouco antes de dormir eu vi algo diferente assim, né? Era um demônio mesmo que estava ali naquele lugar. Só que eu estava muito cansado e eu fiz meio como que o arcanjo Miguel, né? Que o Senhor te repreenda, né? Então, eu fiz aquela oração assim, que o Senhor te repreenda, e logo em seguida dormi assim. Quando eu acordei no outro dia, o obreiro que ficava no quarto ao lado
ele veio me dizer, olha, aí essa noite Deus me levou a orar por você e aqui por nós, porque tinha um ser estranho, né? Tinha um espírito aqui dentro da base. Então, foi algo que testificou, né? Eu tive aquela visão, aquela batalha ali, mas o outro irmão que estava lá do outro lado, no quarto, também teve essa revelação de Deus. Deus moveu ele a orar, porque existia realmente uma força ali, né? De alguma forma tentando incomodar, né? Que não tem muita força contra o poder de Deus, mas é só pra atormentar, isso mesmo. Causar angústia, né? Isso. Mas em nome de Jesus, lá estava o seu companheiro, né? Isso, o irmão orando, intercedendo. Isso é muito importante, né? Isso, meu irmão, a pessoa quando vai fazer missão, nunca ir sozinho, né? Assim. 19h30, estamos aqui com o Guilherme Lopes. Provavelmente houve uma queda, mas ele já está de volta. Alô? Oi, irmã, tô lhe ouvindo. Sim. Acho que deu uma falhadinha. Sim, o que eu disse é o seguinte, que é igual oração no monte, não é isso, cantor Guilherme? Às vezes as pessoas gostam de ir sozinho, não é bom, que vá com uma pessoa, né, com um companheiro, uma companheira de oração, certo? Um exemplo, o senhor estava naquela casa, o senhor estava em um quarto, mas do outro lado também tinha um outro quarto e tinha um outro irmão que naquele momento estava intercedendo, certo? Isso mesmo. Graças a Deus. Então, nunca é bom andarmos sós, né? Então, além do chamado de Deus, que é primordial, né? Além disso, nós termos pessoas com que a gente possa confiar, né? Pessoas exatamente. que estejam orando, que estejam ali, né? Tendo esse apoio, esse resguardo de oração, de intercessão. Isso é muito importante, né? Glória a Deus, maravilha. Cantor, compositor, escritor Guilherme Lopes. Vamos falar um pouquinho aqui dos livros? Você disse que tem 10 exemplares, não é isso? Isso. Eu comecei meu primeiro livro foi escrito em 2013, que se chama Inspiração. Ele foi uma consequência do projeto musical. Então, o projeto Inspiração, ele era um CD, né, que foi direcionado por Deus também. Né? Certo. E dentro desse projeto eu resolvi escrever um livro falando sobre inspiração. O que é inspiração, quais são as fontes de inspiração, o que a Bíblia fala sobre inspiração. Então o livro fala sobre isso, né? Um livro muito bom, um livro que abençoou muitas pessoas. Esse foi o meu primeiro livro, né? Depois disso, esse livro eu não tinha editora na época, tive muita dificuldade de publicar, assim, né? Hoje é mais fácil, na época era muito difícil conseguir publicar. Então, foi difícil conseguir publicar ele, mas consegui publicar. E depois disso, eu publiquei mais 2 livros. Olha que interessante. Sim. Que é o primeiro livro de uma trilogia, o livro Apocalipse, que é uma ficção, né? Um livro, é uma história de ficção, mas que eu trago muitos elementos bíblicos dentro da ficção, muito legal, assim. São 3 livros, o primeiro foi esse Apocalipse, né? Que eu lancei depois. Depois lancei um outro livro chamado Inveja, tratando dessa temática sobre a inveja, né? O que a Bíblia fala sobre inveja, né? Existe, não existe, pega, não pega. Eu trago é um livro muito interessante, assim, porque eu trago toda uma abordagem bíblica e filosófica sobre esse tema. Muito interessante, né? Muito interessante mesmo, né? E muitos outros que foram publicando daí, né? É um livro Caminhando na Prosperidade, Paz e Felicidade, que basicamente eu falo sobre esses temas, né? Prosperidade, paz e felicidade, né? Sempre trazendo, né? Elementos bíblicos do Evangelho dentro, né, desse material, né?
e tantos outros aí, que já são 10 até de cabeça, eu já nem sei mais assim. São muitos filhos, não é isso, cantor Guilherme? Muitos filhos. Muitos E filhos. nesse meio tempo, né, em 2021, fazem 4 anos, Deus me deu uma direção de eu abrir a minha própria editora, né? Que bênção. E como foi essa Deu muito experiência, meu certo, irmão? assim, porque eu abri a editora Uhum. para publicar os meus livros, mas muitas pessoas começaram a se interessar pelo material, e hoje eu já perdi as contas. Se tu me perguntar quantos livros tu publicou, eu já nem sei mais, acho que mais de 50 assim, títulos, assim, eu realmente nem sei de cabeça de falar todos os nomes, porque foram muitos, assim, né? Graças a Deus. Um projeto E a gente continua abençoador. trabalhando, né? Uhum. Tudo isso, tudo aquilo que Deus tem nos dado, a gente não está no campo diretamente internacional hoje, mas tem missionário na Itália que a gente abençoa financeiramente. Aqui na nossa região tem alguns projetos sociais aqui de alguns missionários que a gente ajuda financeiramente também. Então a gente procura sempre de alguma forma estar apoiando, estar ajudando, né? Tá ajudando os irmãos também, que às vezes quer publicar um livro, a gente faz assim bem parceladinho e tal, né? Olha que maravilha. A gente faz um precinho bem baixinho, assim, só para cobrir os custos mesmo. Então, à medida que Deus vai direcionando, a gente vai fazendo. Que maravilha. É uma produtora, não é isso? Abençoada e abençoadora. Que maravilha, meu irmão. Como se chama? Você já disse o nome, mas... É editora, Editora X-Books. É um X, né? X é X-Books, né? O nome. Editora X-Books. Maravilha. Nosso Instagram, né? Nosso Instagram é @editora X-Books. Maravilha. Daqui a pouquinho você vai passar o contato, tá tudo certinho aí para os nossos queridos amigos, ficar também gravado. E depois você envia para nós, se você puder, assim, o cartaz, né, o banner, para a gente poder estar divulgando aí sobre a editora, tá, meu irmão? Nós temos aqui a nossa cantora Denise Aires Sangi, né, isso que acabou de lançar também um livro. Temos também a Selma Ramos, não é isso? Do Rio de Janeiro também, que é escritora. É isso mesmo? Depois eu estou falando aqui, mas provavelmente é isso mesmo, tá? A Denise Aires Sangi, sim. E tem mais também outra escritora que faz parte aqui do projeto Abençoada em Nome de Jesus. Que maravilha. E, claro, Guilherme Lopes. Gente, bênção de Deus. Meu irmão, vamos falar agora um pouquinho das canções? Nós falamos aí da canção Ao Meu Lado Está, mas também tem os novos projetos que estão chegando, né? Isso que já está saindo do forno, não é isso, cantor Guilherme? Que logo, logo vai estar aí nas plataformas digitais, certo? Isso, a gente o projeto são 7 músicas, né? A gente gravou essa primeira, agora tem mais 6 músicas que a gente vamos estar aí divulgando aí nos próximos meses, né? A ideia é ser uma por mês, uma a cada 2 meses, assim, né? Mais ou menos. A ideia é de estarmos a gente lançando, né? No decorrer até o final desse ano, as 7 músicas vão estar lançadas, né? Que maravilha! Você poderia falar os nomes delas para nós aqui? Sim. Uma das músicas, como eu disse, das 7 músicas, todas são composições próprias, todas são minhas. Certo. Não são músicas de outros compositores, né? E algumas nunca foram gravadas. Ao Meu Lado Está, essa primeira nunca tinha sido gravada por mim. Ela é uma música inédita, mas antiga, né? Mas ela é inédita, nunca tinha gravado e ficou muito legal, muito boa assim, a música, né? O pessoal tem gostado bastante. Tem uma música chamada, eu apelidei ela de a música do Gigante, que na verdade o nome dela é Posso Suportar Tudo. Ela é a música do Gigante porque ela fala do gigante ali, do gigante Golias e tal, né? E ela é uma música que Deus, quando me deu, ela é uma música muito poderosa, assim, sabe? Quando Deus me deu essa música, há muitos anos atrás, Deus disse que essa música ia alcançar muitas nações, sabe? E é uma música, assim, que aonde eu toco ela, nossa, Deus faz muita coisa, assim, é uma canção
muito abençoada, assim, que se chama Posso Suportar Tudo, né? Que lindo. Então essa eu vou estar aqui regravando ela, né? Porque de fato ela é uma grande promessa de Deus na minha vida, né? E na vida de outras pessoas. Amém. Temos uma outra música também do projeto anterior chamada De Volta Pra Casa, que é uma música também muito boa. Essa música tem 2 videoclipes já. A música essa, Posso Suportar Tudo, tem um videoclipe oficial antigo no YouTube. Claro que é a versão antiga, né? Nós vamos fazer uma versão nova pra ela. Sim. Diferente agora. E essa música De Volta Pra Casa também tem 2 videoclipes oficiais. Tem 2 versões, uma versão acústica e uma versão com banda, que tá na internet também, né? 2 clipes muito bem produzidos, assim, um trabalho muito profissional, assim, que foi feito na época, né? Que é uma música muito boa também. Nós temos a música Luz, que é uma música muito recente, uma das últimas músicas que eu escrevi, que se chama Luz, que é uma música também que também tem um videoclipe, né? A gente vai regravar ela agora, mas ela já tem um videoclipe da versão anterior, né? E é uma música muito boa, assim, muito bênção mesmo, essa música chamada Luz, né? Que maravilha, meu irmão. Que mais? São 7, né? Tem a segunda música agora que eu pretendo lançar, ela é inédita também, né? Então, o nome dela é Lágrimas de Arrependimento e ela é uma música muito profunda, assim, na questão da intimidade com Deus. Então, é uma música que eu vou estar lançando ela. A segunda música que eu pretendo lançar agora vai ser, depois de Ao Meu Lado Está, vai ser essa música Lágrimas de Arrependimento, que é uma música muito boa também, né? Glória a Deus. Meu irmão, ao escrever essas canções, você, claro, essa é uma pergunta até boba que eu estou fazendo, porque eu sei que isso acontece. Você passou, meu irmão, por alguma experiência que você deseja contar aqui para nós? Sim. Na verdade, o meu CD, o primeiro CD Inspiração, ele foi um CD muito interessante no sentido da direção de Deus, né? Sim. Tudo que eu procuro fazer ao longo desses 21 anos que eu estou com Jesus, nada eu fiz da minha cabeça. Nada eu fiz porque eu queria. Tudo foi porque o Senhor deu uma direção, né? E eu me lembro que eu tinha voltado da Itália, era meados de 2011, mais ou menos isso, né? E eu estava trabalhando, assim, eu sou contador, né? Eu sempre também atuei, assim, na área, trabalhando, assim, né? Para poder até levantar recursos para poder pagar essas coisas, que tudo é muito caro, né? Então, eu lembro que eu estava saindo certo dia, meados de 2011, eu estava saindo do meu quarto e Deus me disse: Guilherme, eu quero que tu grave um CD. Meu Deus. Só que esse CD não vai ser do jeito que tu acha que vai ser, porque eu, a princípio, eu vinha do rock, assim, eu sempre fui meio roqueiro. É sério? Que massa! O estilo musical, né? O estilo musical mais desse lado, assim. E Deus me disse: não vai ser um CD de rock, o teu CD vai ter a cara do Brasil. E nisso eu disse pra Deus: olha, Senhor, não estava nos meus planos gravar CD nenhum agora, né? Mas se o Senhor quer realmente que eu grave o CD, então eu peço que o Senhor me dê inspiração para poder escrever as músicas. Aí veio o nome da Inspiração, né? Ah, que interessante. Daí que... E nisso eu entrei num processo de jejum ali, né, naquele período, e foi incrível, assim que Deus me deu inspiração para escrever. Por exemplo, eu não sei tocar nada disso, de trompete, dessas coisas, eu não sei nada, sabe? Eu toco violão, baixo, guitarra só. E Deus começou a me colocar na minha cabeça, né, os arranjos, né, de metais, né, de saxofone, foi de trompete. Foi incrível, assim, a inspiração que Deus foi me dando, né? Por isso que o nome do projeto virou Inspiração, para poder escrever as letras e os arranjos, assim. Eu pegava o violão para compor a música, Deus me dava arranjos assim, que hoje eu não consigo nem executar direito. Como é que eu consegui criar isso aqui lá Deus dentro? purinho, né, meu irmão? Dirigindo tudo. Então,
foi muito forte, assim, sabe? Com certeza. Foi um projeto caro, assim, investiu um dinheiro muito alto, assim, e Deus proveu um dinheiro que não existia. Deus foi levantando dinheiro, assim, né? E foi um projeto totalmente voluntário, tanto é que os CDs, a maioria eu ia nas igrejas, nunca cobrei para pregar, inclusive em outras cidades, assim. Quando dava alguma oferta, a gente até aceitava, mais para ajudar, assim, sabe, nos cursos. Mas nunca cobrei nada, assim, e foi um período muito bom. Foram 5 anos, né, de projeto. Então, 5 anos na estrada, Deus levantando irmãos, né, a gente conseguiu fechar uma banda, a gente ia para os lugares, para as igrejas, para as cidades, para ministrar. Tinha uma época que a gente ministrava direto, assim, era quinta, sexta, sábado, domingo, assim, sabe, direto. Ai, que interessante, meu irmão. Então, tudo isso foi através do projeto que Deus te deu inspiração, não é isso? Exatamente. Olha, o nosso Deus, ele é tremendo, né, meu irmão? E Deus, ele dá estratégia, eu sempre digo isso, que para que a obra dele na nossa vida não para, certo? Não é o nosso ministério não parar o nosso ministério, é para que a obra dele na nossa vida não para, porque nós precisamos, não é isso? Nós necessitamos fazer a obra do Senhor. É verdade. É uma obra contínua, né? Deus continua trabalhando em nós e através de nós continuamente, né? O tempo vai passando, as coisas vão mudando, as situações mudam, mas... Uma nova geração chega, não é isso, meu irmão? Eu não digo o propósito, né? Os propósitos de Deus. Deus tem muitos propósitos. Meu Deus do céu. É tremendo. A gente precisa só entender o tempo de cada coisa, um tempo para cada coisa. Existem promessas que às vezes demoram, porque não são para agora, são para muitos anos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de saber esperar, a gente tem que aprender a esperar. Glória a Deus, verdade. Meu irmão, falando do propósito de Deus, do nosso Deus, o Deus poderoso, me diga uma coisa, meu irmão, o que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Sabemos que já voltou para muitos, não é isso? Então, né, mãe, eu acho que tá próximo, assim, eu acredito que ainda a gente tenha um tempo, né, isso não tem como a gente saber, né, nem o próprio Senhor Jesus disse que só o Pai, né, era que poderia, que tinha, né, essa data, né, ninguém sabe, mas eu creio no meu coração que é muito próximo, que é para nossa geração ainda. Eu acho que a gente tem um tempo ainda, acho que tem muita coisa, né? Eu tive que estudar muito em função dos trabalhos que eu fiz, das questões essa minha trilogia, né? Chamada Trilogia Apocalipse, ela tem essa pegada, assim, muito relacionada à escatologia, ao fim dos tempos, é muito mais ao fim dos tempos, né? Então, eu tive que estudar muito sobre isso e eu creio que ainda existem algumas coisas a se cumprirem, mas eu acho que tá muito próximo, né? Se não for a nossa geração, eu acho que não vai demorar muito, não. Glória a Deus. É a nossa esperança, né, meu irmão? É a nossa esperança, meu Deus. Porque... E se não for, né, irmã, a gente sabe que o nosso lugar está reservado. Glória a Deus. Né? A gente só tem que cumprir enquanto nós estivermos aqui, a gente só tem que cumprir, né, esses propósitos de Deus para que mais gente conheça Cristo, para que a igreja seja fortalecida, né, e nós permaneçamos, né, tem muitos que se perdem no meio do caminho, né, para que a gente possa permanecer também. Que o Senhor Jesus tira todo o desânimo de cada um de nós, não é isso, meu irmão? É verdade, é isso aí. Glória a Deus. Amados, você que está chegando agora, nós estamos aqui com o nosso querido cantor, compositor, escritor Guilherme Lopes.
direto da cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Bênção de Deus. Ele que tem os seus trabalhos nas plataformas digitais, ele que tem aí muitos livros, graças a Deus, publicados, tá? Daqui a pouquinho a gente vai conhecer mais um pouquinho aí da história do nosso querido cantor Guilherme Lopes. É que as horas não param, né? Meu Deus do céu! Meu irmão querido, e como é que... Nós já falamos do tempo, né? Isso aí tá chovendo, não é ou não? Não, aqui tá bom, aqui o tempo tá bom. O tempo tá bom lá em Cachoeirinha, aqui tá chovendo. Tá bênção de Deus, glória a Deus. Meu irmão, são exatamente 19 horas e 49 minutos. Vamos, tá quase chegando no final aqui do nosso bate-papo, tá? Mas fique à vontade, o microfone está aberto para você falar aquilo que o seu coração deseja, tá? Amém, irmã. Eu agradeço, né, a oportunidade. Eu sei que tem pessoas muito diferentes, talvez de diversos lugares, escutando, e outros que vão escutar, né, e ficar gravado, né. O que eu gostaria de deixar, assim, é aquela palavra de Deus lá em Romanos, que diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Que o Espírito Santo possa estar guiando, né, a vida de cada um, né, que cada um que está escutando, né, essa programação da rádio, através das músicas, através das pessoas, das ministrações, possa ser tocado pelo Espírito Santo e deixe o Espírito Santo dar direção, né? Então, os caminhos do Senhor são caminhos, assim, muito... a gente não consegue, são muito diferentes daquilo que muitas vezes a gente imagina, né? Então, tudo que Deus fez na minha vida, através da minha vida, e tem nos mostrado, são caminhos que eu nunca imaginei. E muitos que ainda nem queria, sabe? Quando tu diz assim, não, isso eu não quero. Deus vai lá e diz, não, tu quer, e depois a gente vê, nossa, mas como foi bom, como é bom viver esse projeto de Deus, sabe? Então, aquilo que Deus faz, a vontade de Deus, ela é muito melhor do que a nossa vontade, né? Glória a Deus. A nossa vontade humana, ela é muito limitada, ela não consegue, ela tem um alcance muito pequeno, né? E a vontade de Deus abre portas extraordinárias, nos leva a lugares inimagináveis. Então, realmente vale a pena ser guiado, se deixar ser guiado, deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus, que com certeza é a melhor escolha, né? Que é deixar Jesus levar mesmo e conduzir cada um dos nossos passos, né? Glória a Deus. 19 horas e 52 minutos, chegou ao final aqui do nosso encontro com o cantor Guilherme Lopes. Mas antes, meu irmão, como a gente faz para encontrar você, para fazer convite, né? Fechar agenda? Fica à vontade. Então, atualmente, né, eu tenho os meus Instagrams, né? Eu tenho o Instagram da editora, para quem tiver interesse, algum irmão que tem o sonho de publicar um livro, né? Entre em contato com a gente, que a gente sempre... a gente deixa o Espírito Santo falar, e muitas vezes a gente faz uma força para que realmente, para viabilizar o projeto, né, que é o da @editora Xbooks, Xbooks, @editora Xbooks, esse é o Instagram da editora. Tem o meu Instagram, né, que eu uso para a questão do ministério, que é Gui Lopes Inspiração, né? Gui Lopes Inspiração. E tem o meu WhatsApp, né? Que é o código de área 51 996465462, 51 996465462. Então, basicamente, a gente usa o Instagram, o WhatsApp, e-mail já tá. O pessoal não usa muito, né? Tem os e-mails, a gente nem. Hoje, atualmente, é mais o Instagram mesmo e o WhatsApp.
percebeu aqui, você também tem um Facebook, não é isso, meu irmão? Isso, o Facebook, né? Guilherme Lopes, né? Guilherme Maravilha. Lopes, que é a mesma extensão, a gente usa bastante o Facebook também, né? Além do Instagram, tem bastante gente que usa ainda o Facebook também, né? Então a gente divulga lá os projetos, né? O material. A gente tem um podcast também aqui, né? Vimos também acompanhando no Instagram, não é isso? Postagem que você fez, que Tem benção. um podcast que é um podcast da editora, né? Que a gente está entrando na 3ª temporada, né? Olha. Que tem sido uma bênção, né? Ele é um podcast que ele iniciou como um projeto cultural, assim, para falar de livros, mas hoje a gente já tem trazido irmãos para contar testemunho, para falar as histórias. Bacana. Essa 3ª temporada vai ser muito boa, assim, vai vir pessoas muito abençoadas, com histórias maravilhosas para participar conosco, né? A gente grava ele em estúdio mesmo, né? Assim, de forma presencial. É muito, muito bom mesmo. E é muito importante o trabalho das lives, dos podcasts, porque os testemunhos edificam, não é isso, meu irmão? É tremendo, gente. Com certeza. Fica eternizado, fica para sempre ali, né? Disponível para as pessoas assistirem, né? E são cada história que, sabe, sei lá, balança muito o nosso coração. Vamos dizer assim, no modo bem popular, não é isso? Balança o nosso coração, não é isso? E são tantos milagres, sabe? O nosso Deus, ele é tremendo. Tem histórias e testemunhos, são histórias verídicas, não é isso? Que a gente fala, meu Deus, você passou por isso? Deus te curou? Não era para você estar morto, não é? E Deus deu vida, Deus curou, Deus libertou, Deus transformou. É muito bacana. Olha, que Deus continue abençoando vocês, tá? Com esse trabalho, assim, grandemente. São 19h56. A gente está finalizando aqui o nosso bate-papo, mas não desliga, meu irmão. Por favor, nos abençoe, orando por todos nós. Gratidão por tudo, tá? Um abraço aí para a sua esposa abençoada. E, por favor, qual é o nome dela? Priscila. Ela se chama Priscila, esposa do nosso querido cantor Guilherme Lopes. E lembrando, amados, que Guilherme, o Lopes é com 2 L's, viu? Se você entrar lá na plataforma YouTube e procurar com L, você não vai encontrar, tá? É Guilherme com 2 L. Não é isso, meu irmão? Isso mesmo. Aí você escreve lá Guilherme Lopes. Ao meu lado está, você vai encontrar ele, tá? Não só na plataforma YouTube, mas em todas as plataformas digitais, certo? Povo de Deus, eita glória. E por favor, queridos, olha, chegando lá no YouTube, por favor, não chega lá e vai escrevendo logo no canal do menino, não, viu? Porque senão não fica o seu abraço. Você tem que assistir até o final, tá? Assista até o final, escreva um comentário assim abençoado, com várias palavras, para ficar assim bem bonitinho o abraço, tá? E depois você escreva no canal, envia para alguém, toca lá o sininho para receber as notificações, que toda vez que o cantor Guilherme Lopes publicar lá um vídeo, postar, subir, a palavra certa é subir, não é isso? Você vai receber a notificação no seu celular, tá? Bem bonitinho. Não é isso, meu irmão? Mais pessoas vão ser alcançadas. Em nome de Jesus, porque às vezes as pessoas não entendem, acham que não é importante, mas é tão importante. Um inscrito no canal, não é isso, meu irmão? Uma curtida nas redes sociais, um compartilhamento. Meu Deus, isso ajuda muito o ministério do cantor, do pregador e também, claro, em primeiro lugar, abençoando vidas, tá, gente? Porque a plataforma vai indicar o trabalho para outras pessoas. Esse é o mistério, não é isso, meu irmão? Sabe? Quando a gente fala, deixa o like, porque o like é que faz a publicação. Aí a plataforma fala, nossa, esse conteúdo recebeu muitos likes, então vamos indicar. Não é isso? É isso aí mesmo. Alcançar mais gente, né? Exatamente. Bem, meu irmão, 19h59. Vamos orar?
Mas olha, lembrando que o microfone está aberto. Se você sentiu, a cantora Cida fala demais. Eu queria tanto, Priscila, falar algo, mas ela falou e não deixou eu falar. Fica à vontade, tá bom, meu irmão? Tá certo, minha irmã. É pra orar? Eu senti de você falar algo, não sei porquê. É? Deixa uma mensagem, sim. Vamos lá, né, gente? Gente, como eu tinha falado ali, né? Comentei anteriormente, né? Que desejo no meu coração é que o Espírito Santo toque a sua vida, né? Eu me converti com 21 anos de idade e eu sei o que é viver uma vida vazia sem Cristo, né? Por mais que eu tenha me convertido muito cedo, dos meus 14 aos 21 anos, eu fiz coisas terríveis. Eu vivi, assim, uma vida, assim, infernal. E Jesus foi lá, me resgatou, me restaurou, transformou a minha vida, né? E continua transformando, mudando, tudo. Me deu uma esposa maravilhosa, me deu coisas maravilhosas. Não tenho palavras para expressar o tanto que Deus fez e continua fazendo por mim. Eu, na minha própria força, não teria condições de ter alcançado tudo isso, né? E eu tenho certeza que Ele tem grandes coisas, grandes projetos. Tem uma vida maravilhosa para você, onde a sua vida vai ser abençoada e outras pessoas serão abençoadas através da sua vida. Você só precisa crer e confiar que esse Deus é poderoso para fazer coisas, é fazer o impossível, é fazer o extraordinário, é fazer coisas que o mundo não crê, mas que pela fé e pela palavra de Deus a gente sabe que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. 20h01, horário de Brasília. Glória a Deus. Oremos. Você que está aí do outro lado, nesse momento, nosso querido irmão, cantor Guilherme Lopes estará orando. Amém, querido? Se você crê em nome de Jesus, você vai ser curado agora, você vai ser liberto. Em nome de Jesus. Quem garante a vitória é o nome santo do nosso Deus. Amém? Amém, queridos. Vamos orar então? Oremos. Você talvez esteja alguém doente, com alguma enfermidade física, mental, ou até mesmo espiritual, com algum parente doente, né? A gente vai estar orando, né? Pela doença, orando pela cura e orando pela libertação. Senhor, que o Senhor venha estar tocando essas vidas, Senhor. Toca os corações que estão escutando essa rádio, essa programação. Aqueles que estão escutando agora e aqueles que hão de escutar essa programação em qualquer lugar do mundo, desse planeta, que a tua presença venha estar tocando a vida dessas pessoas, Senhor. Eu peço que o Senhor venha estar curando esses doentes, esses enfermos, Senhor. Seja qualquer tipo de doença e enfermidade, Senhor. Seja um câncer, seja um problema cardíaco, Senhor. Seja um problema de depressão profunda ou aquela ansiedade, Senhor, que é avassaladora, Senhor. Que o Senhor venha estar tirando com a tua mão poderosa, Senhor. Que o Senhor venha estar curando, Senhor, essa pessoa que está com uma leucemia, Senhor. Que o Senhor venha estar curando a pessoa que está com aquela dor na perna, Senhor. Aquela dor que não passa, que passa anos, sai anos, Senhor. Está curando, Senhor, o problema na coluna, Senhor, aquele problema que o médico já disse que não tem solução, que o Senhor venha estar curando, Senhor, curando esses caroços que não saem, Senhor, de jeito nenhum, Senhor, que o Senhor venha estar ministrando a cura sobre essas pessoas, que o Senhor venha estar libertando, Senhor, aquele que está com problema com álcool, Senhor, libertando aqueles que têm problemas com drogas, Senhor, com pornografia, Senhor, que o Senhor venha estar ministrando a libertação sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, dando, Senhor, provisão, Senhor, trabalho, Senhor, financeiro, Senhor, provisão financeira para aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldade, por limitação, Senhor. Abre as comportas do céu e derrama de bênçãos sem medida sobre essas pessoas, Senhor. Multiplica, Senhor,
a vasilha, Senhor, multiplica, Senhor, a farinha, Senhor, na vasilha dessas pessoas, Senhor, para que elas possam ter mantimento, Senhor, em abundância, Senhor, que o Senhor venha estar dando emprego para o desempregado, Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, conduzindo e abençoando os teus filhos que estão escutando, Senhor, que o Senhor venha estar tocando no coração, Senhor, trazendo arrependimento, Senhor, para poder, Senhor, em nome de Jesus, que em nome de Jesus essas pessoas possam ser, Senhor, entregar as suas vidas a Ti, Senhor, serem transformadas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, Senhor, venha invadir cada coração, Senhor, tirando todo vazio, Senhor, tirando toda tristeza, Senhor, tirando tudo aquilo que não Te pertence, Senhor, que o casamento que está, Senhor, destruído venha ser restaurado, Senhor, que os relacionamentos que estão rompidos, que estão quebrados, venham ser restaurados, Senhor, que a Tua casa, Senhor, venha estar prevalecendo sobre a vida dessas pessoas, Senhor. E as Tuas bênçãos, Senhor, seja derramada, bênçãos ser medidas sobre a vida de cada um deles, Senhor. E eles possam ver, declarar e testemunhar, Senhor, que eles possam testemunhar que só o Senhor é Deus, que eles possam testemunhar que Tu és o Senhor, Senhor, e que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos e imaginamos, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, e Te agradecemos já pela fé, Senhor, pelos Teus milagres, porque Tu és um Deus poderoso, Senhor. Tu és um Deus de milagres, Senhor, e faz coisas extraordinárias em meio ao Teu povo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa este povo, essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Que Deus continue te abençoando, meu irmão, poderosamente. Que Deus continue derramando a graça e a unção sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa Priscila, todo o seu ministério, sobre o seu trabalho na editora. Amém. Que esses livros venham alcançar vidas por todo o planeta Terra. Amém, querido. Que em nome de Jesus, que os louvores venham encher os corações, sabe? Os louvores que venham tocar cada vida que precisamos tanto, não é isso, meu irmão? Nós estamos vivendo dias tão difíceis, mas sabemos que o nosso Deus está no controle. E é os louvores, é as canções que alegram os corações de uma forma tão especial, porque nós sentimos a presença de Deus quando ouvimos as canções que o Senhor Jesus te entregou, amém? Que colocou nas suas mãos. Viu, meu irmão? Gratidão, viu? E que o nosso Deus possa estar sempre ao nosso lado. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês aí, em nome de Jesus. Amém, gratidão por tudo. Mas agora, menino, a gente vai ouvir, tá? Guilherme Lopes, ao meu lado está. E essa canção, já a gente acabou de dizer, não é isso? Mas tornando... Novamente, você que está chegando agora, as canções do cantor, do compositor, escritor Guilherme Lopes, você encontra em todas as plataformas digitais, tá? E também, claro, na plataforma YouTube, tá bom, queridos? Em todas as redes sociais, também nas emissoras de rádios, TVs, é só você pedir, amém? Glória a Deus. E se você sentir no coração, entre em contato com ele, tá? Ele tem lindas canções, eu vou falar, tá bom? Ele não me falou, ele não me autorizou, mas eu vou aproveitar. Então, para você que está chegando aí, que está aí organizando, alinhando o repertório, pode te procurar, não pode, cantor Guilherme, compositor Guilherme Lopes? Para pedir canções, pode? Entrar em contato com você? Com certeza. É sempre um prazer, né? Já alguns irmãos já gravaram algumas canções nossas e a gente com certeza autoriza sem nenhum problema, sabe? Na verdade é uma honra enorme para nós quando Deus nos dá algo e a gente pode compartilhar, né? E ver outras pessoas cantando aquilo que Deus nos deu. É realmente maravilhoso.
Ângelo Lopes com 2 L, tá? Para vocês poderem encontrar ele. Bênção de Deus. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração. E amanhã ele vai cantar agora, calma aí. Mas amanhã também ele vai estar na nossa programação, tá? E amanhã, a partir das 8 horas, horário de Brasília. Boa noite, povo de Deus. Mas olha, vamos adorar o Senhor com Guilherme Lopes, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e vamos seguir aqui em nome do Senhor. Glória a Deus.